Vamos lá, pessoal, questão 13. Inspirada na organização de insetos sociais como formigas, abelhas e cupins e na formação dos cardumes de peixe e de aves em voo, a robótica de enxames é um campo de estudo que procura os melhores caminhos computacionais para que robôs possam trocar informações entre si e agir em conjunto, de acordo com o objetivo comum para o qual foram programados. São soluções computacionais que estão no campo de estudo de vários grupos de pesquisadores do mundo. Ainda sem exemplos comerciais, a robótica de enxame tem perspectiva de uso tanto em locais fechados quanto abertos, como no mar, na inspeção e no reparo de plataformas submarinas, na vigilância marítima e no ar, com drones dotados de sistema para vigiar fronteiras, por exemplo. E aqui temos o comando da questão. A robótica de enxame, embora inspirada em comportamentos naturais, não sofre pela ação de produtos químicos utilizados em lavouras e grandes plantações. Tais produtos, além de matar pragas, causam efeitos colaterais em todo o meio ambiente. Sobre enxames e/ou uso de agrotóxicos, é incorreto afirmar que... Nesse caso, então, aqui a gente está procurando a informação que é falsa. Ou seja, provavelmente vamos ter várias informações corretas e a única que vamos procurar é a falsa. Então, o que é que eu acho que é bacana abordar aqui nessa resolução? Vamos identificar o que é falso, marcando aqui como primeiro, né? Vamos identificar o que é verdadeiro, na verdade, marcando aqui com a cor azul. Só que como é verdadeiro, não é o que a gente quer o que é falso. Então, por mais que seja verdadeiro, ou seja, esteja em azul, vamos marcar aqui com um xizinho, que é para dizer que não é o que a gente quer. E quando chegar o momento de achar a informação incorreta, que é a resposta da questão, vamos marcar aqui de vermelho para dizer que ela é a alternativa falsa, só que com a bola, que é o que a gente utiliza para marcar que é a alternativa correta. Então vamos lá. A. O uso de agrotóxicos podem acarretar na perda de variabilidade por extermínio de populações e espécies, além de submeter trabalhadores à exposição de venenos. O uso de agrotóxicos pode acarretar na perda de variabilidade por extermínio de populações. Sim. Por quê? Se a gente utiliza agrotóxicos para priorizar uma determinada população de interesse, obviamente a gente vai estar negligenciando, ou não sei se seria a palavra certa, mas a gente deixa de priorizar essas outras populações, sem contar que esses agrotóxicos podem ser prejudiciais também a essas outras populações, já que o nosso único objetivo é preservar uma determinada específica. Então a gente não está fazendo ele para também não ser danoso para as outras. A nossa única prioridade é uma, a gente deixa as outras em segundo plano. Então ele pode sim, de fato, acarretar na perda de variabilidade por extermínio. E, obviamente, como a própria questão diz, eles causam efeitos colaterais em todo o meio ambiente. Então, ele de fato pode submeter trabalhadores à exposição de venenos. Então, essa alternativa aqui, de fato, ela é verdadeira. Só que como a gente quer incorreta, não é o que a gente está buscando. B. Abelhas, formigas e cupins são espécies de animais que apresentam comportamentos de enxame colaborativo. Será que isso aqui é certo? Vamos lá, se a gente volta aqui no texto, inspirada na organização de insetos sociais, como formigas, abelhas e cupins, e na formação dos cardumes de peixe e aves em voo, a robótica de enxame é um campo de estudo que procura os melhores caminhos computacionais para que os robôs possam babá. Então, sim, apresenta um comportamento de enxame colaborativo. Essa parte é verdade. Ou seja, todos os participantes da comunidade ajudam na execução de tarefas. Então, isso aqui também é verdadeiro, conforme a gente viu aqui no texto. Só que como a gente quer o incorreto, não é o que a gente está buscando. Letra C. Comportamentos em enxames aplicados à robótica possuem um campo de aplicação restrito, dado que é inviável ter relação cooperativa entre robôs visando a execução de uma tarefa. Aqui na questão ele fala o seguinte: ainda sem exemplos comerciais, a robótica de enxame tem perspectiva de uso tanto em locais fechados quanto abertos, ou seja, dá uma certa liberdade de expansão de vários tipos de uso, e aqui ele dá vários exemplos. Então quando ele fala aqui que é um campo de aplicação restrito, dado que é inviável ter uma relação cooperativa, e a gente sabe que a gente está aqui, o texto ele fala justamente sobre esse campo novo surgindo, que é a robótica de enxame, isso daqui, de fato, é falso. É incorreto. Então, já temos aqui, a gente ainda não sabe sobre as outras, pode ter mais de uma que é incorreta, mas a gente já sabe que a C é incorreto, é uma das coisas que a gente está buscando. D. Algoritmos de enxame são considerados algoritmos bioinspirados e podem ser utilizados na resolução de problemas complexos. Atualmente, aplicativos de mapas e rotas utilizam algoritmos bioinspirados para determinar o melhor caminho. Aqui é uma questão que você, inicialmente, tem que saber que existem esses algoritmos de mapas que, de fato, se baseiam, por exemplo, no comportamento de formigas, de algumas bactérias e até de alguma formação em voo de alguns pássaros, ou seja, algoritmos bioinspirados nesses três tipos, para, de fato, fazer essa questão da vistoria dos mapas e tudo mais, e cálculo de rota. Eles utilizam de fato, inspiração no comportamento de alguns seres vivos. Isso de fato existe. Então isso aqui é verdadeiro.
Mas também não é o que a gente quer o incorreto. Mas caso você não saiba sobre isso, ou caso na prova você fique em dúvida, é só pensar que, por exemplo, nesse caso de que a gente está falando sobre essas populações que trabalham no coletivo, que elas têm esse comportamento de enxame, eles precisam ter um cálculo e uma organização muito grande, principalmente nessa questão de locomoção e comunicação. Então faz sentido que a gente tenha algoritmos bioinspirados para fazer essa resolução de problemas complexos, principalmente na questão de aplicativos de mapas e rotas. Onde a gente pensa que, por exemplo, cada carro ele é uma formiga se movendo no formigueiro e tudo mais. Então, de fato, faz sentido que a gente consiga ter algoritmos bem inspirados, principalmente nessa questão do comportamento de enxame, já que precisa ter uma comunicação muito boa entre cada componente, cada formiga, cada carro dentro daquele ecossistema que a gente está tratando. Então faz sentido a gente ter, de fato, algoritmos bem inspirados. É um raciocínio que você pode tentar desenvolver caso você não tenha certeza que isso daqui é verdade. Vamos lá para a letra E. Assim como nos animais que operam em enxames, a comunicação entre os componentes do enxame de robô precisa acontecer de forma direta ou indireta para que haja colaboração. Sim, o grande forte da comunicação, o grande forte dessa questão do comportamento de enxame é justamente que você vai ter vários dispositivos que podem se comunicar entre si para ir passando e trocando informações entre essas diversas operações. Um exemplo parecido vai estar aparecendo aí no card agora, é uma questão da OBR de 2017, da fase 1, que a gente tem para analisar um código de vários robôs, acho que são 5 robôs, que eles percorrem uma sala para identificar um determinado foco de incêndio. Então, por exemplo, isso é uma aplicação dessa questão do comportamento de enxame, de modo que os robôs eles vão procurando o foco do incêndio para descobrir qual é o local, e a partir do momento em que um desses robôs detecta, ele para e envia essa informação para os outros robôs. Então a comunicação, de fato, nesse comportamento de enxame é essencial, porque é justamente isso que faz ela forte, é você poder ter informações sobre vários lugares ao mesmo tempo, porque você tem vários robôs ali, ou vários equipamentos, várias formigas e tudo mais, passando essa informação. Então, de fato, ela precisa acontecer de forma direta ou indireta para que haja colaboração. Ou seja, de forma indireta ou indireta, basicamente ele está dizendo, ela precisa acontecer. Para isso aqui dar certo, a comunicação precisa acontecer. E de fato, isso é verdade. Mas como a gente procura o incorreto, não é isso que a gente está procurando. Então, nesse caso, dentre todas essas alternativas, a única incorreta é a letra C, que é a resposta da questão 13.